cabe a nós, eu nem tanto, mas cabe a todos os brasileiros que querem, de fato, apoiar o Ciro Gomes, expressar isso em alto e bom som, né? Que sejam audíveis, que se façam, já se estão manifestando nas intenções de voto, que muitas dessas empresas safadas, né, que não tem outro nome, né, elas manipulam ali os dados, mas há coisas que elas não conseguem esconder. Elas não conseguem esconder que sem o Lula e sem o Bolsonaro, o Ciro é provavelmente o favorito. Eles já não conseguem esconder isso, né? Mas eles estão escondendo o segundo turno, né? É como ele está em primeiro, mas depois no segundo turno ninguém considera a hipótese do Ciro aparecer numa pesquisa. Mas, enfim, essa pesquisa vai aparecer e estou certo que depois dela outros institutos vão ter que seguir essa pesquisa e vão ter que botar essa possibilidade também. Eu acho que depois disso nós temos que fazer pressão através de uma carta aberta, de uma petição, algo assim que demonstre que é muita gente ainda que quer o Ciro Gomes presidente, que mostre a ele, Ciro, e aos partidos. Né? E é encher o saco mesmo. No Brasil não pode ficar refém de um Lula babão, senil ou semi-senil, dizendo besteira todo dia, e de um liberaloide esquisito que venha por aí, porque o Bolsonaro nem sequer pode vir. Por isso, é isso aí. Não tem ninguém que preste nessa candidato. Não tem ninguém que preste. A maioria deles estão impedidos de concorrer para o Tribunal Eleitoral e os que podem, ver esse Zema aí, olha só o mandato que ele teve. Brilhante, não foi? Abandona um Estado falido. É isso que o Brasil quer? O que tem de candidato de direita, minimamente, que você possa pensar? O Tarcísio, que está lascando São Paulo, privatizando companhias, trazendo mau serviço ao metrô. Sei lá, eu só ouço queixas. Eu nem vivo essa realidade, mas eu só ouço as queixas. Por que ele está abaixo do Ciro Gomes em algumas pesquisas? Né? Tarcísio estava elogiando o Milei esses dias para trás aí. Nossa, porque se ele, olha o que ele está fazendo lá na Argentina, por que nós não podemos fazer aqui também? Então, olha. Não, surreal, né? Quer dizer, não há candidato que preste na direita, não há. Por isso, o Lula, se concorrer e ganhar, é por falta de comparência, ou porque a direita não consegue se organizar também, né? E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Agora, nós temos aqui, do lado progressista, um candidato que é íntegro, só isso já é vantagem para todos. É íntegro, é honesto, é um cara que não vive do erário público como todos eles, né? E depois tem umas ideias que a gente concorda, a gente apoia, que fazem sentido, ok? Então, caramba, é só o Ciro acreditar e os partidos acreditarem nele. É só isso que falta. É isso que a gente tem que mudar. Isso aí. Vamos então partir aqui para nossa análise, né? Nós vamos colocar então aqui o videozinho de uma semana, já é um corte específico, né, da fala do Ciro. Vocês vão perceber que já começa, inclusive, já vou adiantando aqui também, quando o apresentador, né, já tem, inclusive, faz uma pequena provocação, né, sobre isso que nós estamos falando aqui, porque, por qual razão o Ciro não está aparecendo nas pesquisas como deveria, né? Então, vamos começar já por aí. Deixa eu colocar aqui a tela para compartilhar. E fiquem aí conosco, continuem, pessoal, curtam a live, compartilhem, continuem mandando os comentários, logo a gente vai ler também aqui o que vocês estão falando, né, as ideias, as sugestões, né, e é isso, vamos lá, deixa eu colocar aqui o vídeo. Primeiramente, eu vou falar aqui, Ciro, fazer um comentário. Por que vários institutos de pesquisa não colocam o teu nome se você está em primeiro lugar, fora Lula e Bolsonaro? Olha lá. Depois tu vai comentar isso aí no final, tá? Ciro, em um ambiente de insegurança econômica, ainda mais depois das ações do governo Trump, como você vê o futuro do Brasil nesse cenário? Como podemos ser otimistas?
otimistas nesse ambiente e temos um projeto claro para o país? Bom, antes de responder, eu quero agradecer a honra, o privilégio, a alegria de atender o convite do Grupo Otimista, do seu líder, publisher, né, Adriano Nogueira e Dona Carmen, está ali, muito obrigado pela hospitalidade. O privilégio aqui multiplica-se pela enésima potência, pelo privilégio de estar aqui com um dos grandes e queridos amigos que eu tenho na vida, e um grande empreendedor cearense brasileiro, que é o meu amigo Zé Carlos Ponte. Estendo ao André, que está aqui também, o seu sucessor, um dos seus sucessores, já revelando o brilho da família, e ao meu professor, meu mestre, Dr. Mauro Benevides Filho, que me poupou de não ser tão pessimista, né, porque ele já me deu alguns números que eu preciso dar em todo canto, eu tenho procurado chamar a atenção. Veja, Adriano, o Brasil tem sido tangido da mão para a boca, como a gente fala no Ceará. Né? O Brasil tem sido tangido na base da superficialidade, do improviso, do palpite, da tentativa-erro, e muitas vezes guiado por ideologias que a gente copia de fora e adapta aqui com casca e tudo, quase sempre na esteira de graves crises, como essa que o Mauro Filho está anunciando que vai acontecer. 1 ano, 2, 3, não passa de 3 anos, aí liquidez da dívida pública brasileira e sua sequela na inflação, e enfim, aí vem uma crise, e aí você então adota um modelo qualquer, um palpite qualquer e tal, como é o atual modelo do Brasil. Quando a gente olha com amor o nosso país, como eu procuro fazer... Pode falar. Aí, o Mauro Filho já está anunciando essa crise que eu estou falando. Já há várias lives que eu estou falando dessa crise que vai acontecer. É inevitável essa crise, gente. É inevitável. E agora, imagine, 2026, a gente não sabe quando é que vai surgir. Pode ser esse ano ainda, pode ser no ano que vem, pode ser em 2027. Mas imagine que você fala com o eleitor e diz assim, vai vir uma crise, o Brasil vai passar grandes dificuldades, isso aqui não é nada ainda, vai ser uma crise grave, não vai ter dinheiro para pagar salário público, não vai ter dinheiro para nada, vai ser um problema. Quem é que você quer ter no comando? Os caras que arranjaram essa crise ou o Ciro Gomes, que já teve uma crise parecida e arranjou uma moeda e arranjou um plano para o Brasil sair dessa? Quem é que você vai querer? Os caras que originaram a crise? Não só que originaram, né? Mas que continuam sempre mantendo essa mesma lógica, né? Reféns do mercado, reféns dos interesses do mercado, usando da mesma técnica econômica, né? Só tripé macroeconômico, privilegiando só os interesses da elite. Assim não vai mudar nunca, vai ficar do mesmo jeito. E outra coisa que o Ciro falou aí, a gente já repetiu aqui, né? O governo ele apenas reage. Né? É um governo reativo. Ele não previne, ele não faz uma previsão, não faz um planejamento. É reacionário, um outro sentido, mas é uma reação, né? Só reage. Nossa, aconteceu um problema, vamos lá, vamos tentar resolver. Nossa, aconteceu isso agora, vamos lá, tentar apagar o incêndio. É só isso, cara. Então Imagine que você inicia uma viagem de barco e você não sabe para onde é que vai, qual é a rota que você vai. E o que for aparecendo na viagem, você vê o que é que faz, né? Mas que belo comandante, não é mesmo? Então, é isso. Esse é um grande problema também, seríssimo, né? E não é só do governo Lula, dos anteriores, do governo Bolsonaro, do governo Temer. É só isso, né? Então, é bastante problemático, né? Enquanto for dessa forma, a gente não vamos evoluir, não vamos mudar, e a crise, como foi dito aí, ela vai chegar. E quando ela chegar, mesma coisa, vai resolver como, né? Vai resolver de que maneira? Você aumenta a taxa de juros e continua aumentando a dívida pública. O que acham que vai acontecer? Você devia, quando você faz austeridade, eu queria que o povo entendesse isso, até porque aqui em Portugal já passou por isso, pelo problema da dívida pública. Quando você faz austeridade, a lógica da austeridade é que a taxa de juros desça, porque os mercados vão entender que você está fazendo esforço de não se endividar mais. E então, como você precisa de menos endividamento porque está cobrando mais imposto ou porque está pagando menos coisas, não é? Aí a taxa de juros desce. Mas não, esse governo central, que é bandidagem organizada, né? É um sindicato de banqueiros, é o que é, sobe a taxa de juros. Isso não faz qualquer sentido. Isso é um suicídio. Nenhum economista
sério pode defender, mas eu vejo aí no Brasil muita gente que se diz economista achando que tem que conter a inflação de demanda. Mas que inflação de demanda se o povo não tem dinheiro nem para comprar ovo? Pois é. Mas é isso. Vamos lá, vamos continuar. Diariamente e com inteligência, você vê determinadas coisas que são muito fortes, assim, independentemente da ideologia que você daqui a pouco vai ter que revelar e dos valores que você cultiva. Vamos lá, um dado concreto. O Brasil, entre 1930 e 1979, 80, é apenas meio século na história de uma nação, isso é nada. O Brasil foi, até hoje, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Nosso exemplo de explosão de crescimento, de industrialização, entre os anos 40, 50, 60, até o fim dos anos 70, começo do ano 80, que é quando, enfim, o modelo papoca explode, o Brasil é um país que cresce a uma média de 7,5% a 8% ao ano. Houve anos no Brasil em que nós crescemos 15%. E éramos nada, Olha na aí, fazenda do agronegócio, olha essa parte, da monocultura importante. da cana-de-açúcar lá para cima, do café aqui para baixo, né? E uma sociedade rural, ignorante, iletrada, nosso povo não tinha oportunidade de estudar, quando a Revolução de 30 foi feita e se implantou uma concepção. Essa concepção foi o chamado nacional-desenvolvimentismo, não cabe aqui que eu faça uma digressão sobre isso, mas é a esta concepção estratégica que o Brasil deve essa modelagem. Não foi ao palpite, ao talento, enfim, olha, o Romário entrou no campo, agora vai, não, é tudo mentira, esse populismo bobo que está aí em Lula, Bolsonaro, tudo mentira. São ideias, organização, institucionalidades, lógica. Eu vou apertar tal botão, o efeito vai ser tal aqui, eu vou administrar esta crise, essa oportunidade, eu quero ir para acolá. Pois bem, em 1979, especificamente, o modelo morreu porque dependia de algumas pernas que a realidade foi cuidando de matar. Uma foi agudamente. Os norte-americanos, de novo, como estão fazendo hoje, para atender o seu próprio interesse, subiram a taxa de juros mundial, que é ditada por eles, de 3% ao ano para 29% ao ano. Paul Volcker era o presidente do Banco Central do Fed americano, para debelar um processo inflacionário ali e tal, mas na verdade era uma crise de financiamento dos Estados Unidos e tal. E o modelo era um modelo que, lá como hoje, dependia muito de fluxos internacionais de capital. Naquela data, dívida. Então, a dívida era muito barata. Então, nós crescemos a infraestrutura, Telebrás, Petrobras, Eletrobras, as Estradas, tudo que o Brasil fez de modernidade, foi feito sem resolver a equação de poupança nacional. Nós tomamos dinheiro emprestado barato. Quando esse dinheiro ficou muito caro, todos os contratos passados tinham cláusula de juros flutuante, o Brasil quebrou. E com ele, todos os países que tinham essa dependência. Outro fator que vale a pena a gente ponderar hoje é que o Brasil, para fazer nascer uma indústria, fechou uma redoma protecionista. Claro, na época, eu sei como é que eu vou fazer nascer uma indústria automobilística no Brasil e essa indústria mal nascendo já tem que competir com um carro alemão já muito mais barato, mais produtivo, mais sofisticado, mais moderno e tal. Então fecharam aqui provisoriamente para fazer a indústria nascer. Ora, provisoriamente virou privilégio e explodiu a concorrência tecnológica no mundo, a produtividade dos fatores de produção tecnológica explodiram, isso é um fenômeno contemporâneo dramaticamente grave, e a gente aqui fechado não viu. Então, essas duas, tem outros fatores, mas esses dois fatos derrubaram. Nós tínhamos uma ditadura. A crítica à ditadura que nós fazíamos era uma crítica, digamos assim, bem intencionada, mas meio desonesta, simplória. Por quê? Porque nós criticávamos com muita razão, não é? A falta de democracia, a truculência, a tortura, a falta de eleições, etc., 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 mas desconsiderávamos os aspectos estratégicos do colapso econômico, que nos permitiu ganhar a virtude democrática de volta, ali nos anos 85 e tal, com a Constituinte de 88, mas nós mentimos para a população, alguns de propósito, outros nem sequer sabendo. Os campeões dessa mentira são Lula e Fernando Henrique. Então é o seguinte, eu vou esculhambar a ditadura, e quando a ditadura disser, não, o problema econômico da inflação é o problema do juro americano. Eu dizia que isso, mentira, esse problema é a ditadura, me devolva a democracia, me dê eleição direta, anistia, e está tudo resolvido. Resultado, nós ganhamos todas. Ganhamos anistia, ganhamos eleição direta, ganhamos constituinte, etc., etc., só que havia, de fato, um defunto na sala, que era o velho modelo econômico. Até hoje, a gente vê defensor da ditadura, olha que absurdo, né? Não só por conta dessas questões ideológicas, né? Mas tentando justificar que a ditadura foi um período em que o Brasil cresceu, em que o Estado tomava conta, em que os valores republicanos, os valores patrióticos eram defendidos e garantidos. Absurdo, absurdo em cima de absurdo. E tá aí, né? Nós herdamos uma inflação absurda do período da ditadura, o modelo econômico seguiu sendo o mesmo, né? Inclusive esse desenvolvimentismo, né? Há quem critique o desenvolvimentismo dizendo que o período militar era desenvolvimentista.
Só que esquecendo que era uma espécie de um desenvolvimentismo completamente desenfreado, descontrolado e sem nenhum tipo, né, de plano, de planejamento, de projeto. E Não, até hoje nós estamos sofrendo com isso, as pessoas não enxergam isso, né? não, e principalmente, né, a ditadura, pronto, ela teve bons resultados, mas até certo ponto, mas o sistema educacional no Brasil não teve um grande investimento, né? Se ele tivesse, porque uma ditadura nunca quer ter pessoas esclarecidas votando, né? Quanto mais estudantes do ensino superior tem, mais problemática é uma ditadura, né? E então não existiu esse enfoque no desenvolvimento humano, né? No apetrechamento das pessoas, né? Mesmo as próprias indústrias que permitiram um crescimento inicial no Brasil, durante as décadas que o Ciro Gomes está fazendo, eram indústrias que que eram copiadas dos países, por exemplo, da Europa, não é? Por exemplo, a Volkswagen, por exemplo, não é? Mas não requeria assim um conhecimento técnico muito grande. Portanto, eram fábricas de montagem de automóvel, não eram fábricas de desenvolvimento de indústria automóvel, né? Tanto é que o Brasil nunca desenvolveu um automóvel por si mesmo, ou seja, não existia o automóvel brasileiro, era tudo marcas estrangeiras que estavam no Brasil. Mas em todas as indústrias, não é? Quer dizer, eram cópias mal feitas para o Brasil e o Brasil tinha, enfim, tinha um desenvolvimento, mas aquilo era... Mas é assim, mas era um plano. Nesse momento o Brasil não tem plano nenhum, né? Era um plano que tinha uma validade, né? Era a validade do crédito barato. A partir do momento em que esse crédito acabou o sistema e ele não foi jamais reformado, substituído por outro. Simplesmente o Brasil vem seguindo, desde lá para cá, sem nenhum plano de desenvolvimento, sem nada. Eu critico aqui o meu país por não ter um plano de desenvolvimento acessório, porque a gente segue a cartilha europeia, né? O que a Europa quer que a gente seja, né? É um modelo de desenvolvimento. Trouxe algumas vantagens, mas também trouxe desvantagens. O que eu critico no meu país, aqui, é que não tem um plano acessório, porque há coisas que a gente podia estar fazendo por nossa conta e próprio risco para desenvolver o nosso país que não tem que ver com a Europa. Por exemplo, eu critico muito porque é que Portugal não desenvolve o imenso marzão que a gente tem aqui, e porque é que nós não somos uma potência na investigação marítima, porque é que nós não temos submarinos, porque é que... Enfim, eu poderia aqui ficar muito tempo, mas existe aqui uma crítica, uma falha, né? Agora, no Brasil, gente, que o Brasil tem tudo, para qualquer lado que ele queira se virar, ele pode. Para qualquer lado, até para o espaço, né? E não há plano nenhum, não há nada. Se leva só ao sabor do vento, da maré, só se procura a reeleição, e é isto. Quer dizer, é um horizonte mínimo de A gente tempo. passando agora por essa situação toda que nós estamos vivenciando agora, com essa crise internacional, tarifaço de Trump, guerra com a China, e estão lá os deputados fazendo briguinha, né, por causa de Glauber Braga lá, com greve de fome, porque foi caçado, os outros lá bolsonaristas brigando por anistia Bolsonaro, né, que era uma questão que era para ser resolvida na justiça, estão lá brigando, parando o país, né, e, né, O Brasil é o único país que discute uma anistia de um crime que ainda não foi julgado. Não. Como explica um negócio impressionante. Tudo bem.